Bom, eu terminei o bloco passado deixando algo no ar. Para que serve essa tal bifrontalidade do direito de ação? Lembra? No primeiro bloco foi mais teórico, eu falei e terminei falando o sentido de bifrontalidade do direito de ação. Que impacto esse instituto tem na minha advocacia civil, no meu dia a dia? Vamos no quadro que eu mostro. Bifrontalidade do direito de ação significa que tanto o autor quanto o réu têm o direito de ação. Tanto o autor quanto o réu exercem o direito de ação. E é fácil a gente concluir que isso é verdade. Tanto o autor quanto o réu têm direito de ação. Claro que sim. O autor tem direito de ação porque ele tem direito de lutar por uma sentença de procedência do seu pedido. E o réu também tem direito de ação porque ele tem o direito de lutar por uma sentença de improcedência. Por isso que tanto o autor quanto o réu têm direito de ação, porque ambos têm o direito de obter, ou pelo menos de lutar pela obtenção de uma sentença que lhe seja favorável para o autor de procedência e para o réu de improcedência. Sabe o que isso significa? Que já que o direito de ação é tanto do autor quanto o réu, dentro do processo, se o autor quiser desistir do direito de ação, ele precisa da anuência do réu. O autor precisa da anuência do réu, se quiser desistir da ação, por uma razão muito simples. Pode voltar comigo. Por uma razão muito simples. O réu também tem direito de lutar por uma sentença que lhe seja favorável. Vejam, se o autor desistir da ação, qual é a consequência do processo? Extinção sem resolução do mérito. Um segundo. Voltei. Pega aí o CPC de vocês. Artigo 485. O juiz não resolverá o mérito. O famoso 267 do Código passado, da extinção do processo sem resolução do mérito. 485, o juiz não resolverá o mérito. Inciso 8, quando homologar a desistência da ação. Portanto, quando o autor desiste da ação, a consequência é extinção do processo sem resolução do mérito. Isso é bom para o réu? Sim. É claro que isso é bom para o réu. Aquele processo está em curso porque o réu tem que fazer alguma coisa para o autor. Fazer mesmo, entregar, pagar dinheiro. O réu tem que fazer alguma coisa para o autor. Se esse processo é extinto, isso é bom para o réu. Então, para haver desistência, eu preciso da anuência do réu? Preciso. E por que eu preciso? Porque se a sentença de extinção do processo sem resolução do mérito é uma sentença boa para o réu, ela não é a melhor. Porque quando o processo é extinto sem resolução do mérito, o autor pode propor aquela mesmíssima ação de novo. Não pode? Pode. Mas, se o réu não concordar com a desistência da ação, ele pode lutar por uma sentença de improcedência. E o que isso significa? Se a sentença é de improcedência, continua bom para o réu, só que melhor do que a extinção sem mérito. Porque sentença de improcedência é boa para o réu, é de mérito, faz coisa julgada material, a ação não pode ser proposta novamente. Por isso, eu preciso da anuência do réu. Volta no quadro comigo. Nesse caso, pode voltar no quadro? Nesse caso que está aí, o autor para desistir precisa da anuência. Agora, quando é que o réu vai precisar anuir? A qualquer tempo? Não. O réu só vai precisar dar a sua anuência depois que ele entrar no processo. E quando é que o réu entra no processo? Com a citação. Então, até um segundo antes da citação, o autor pode desistir da ação sem anuência do réu.
uma vez tendo o réu no processo, o que se dá pela citação, dali para frente eu preciso da anuência desse réu. Tranquilo isso? Mole, mole. Volta comigo. Onde está escrito no código que é preciso dessa anuência? Artigo 485, parágrafo 4º. 485, parágrafo 4º. Oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação. O código tem uma impropriedade. O código trouxe uma redação ruim. Porque o código diz que depois de oferecida a contestação, ou seja, depois do prazo da resposta, é que o autor precisa da anuência do réu para desistir da ação. Isso não é verdade. O código cometeu uma falha, o código cometeu um erro, porque presumiu que o réu entra no processo quando contesta. Mentira! O réu entra no processo quando é citado. Volta comigo no quadro. Vamos fazer uma linha do tempo. Petição inicial. Citação. E na sequência o réu vem e contesta. Quando foi que o réu entrou nesse processo? Aqui? Não. O réu entrou no processo aqui, ó. E a partir do momento em que o réu entra no processo, a partir do momento em que no processo existe réu, a partir dali, esse réu precisa anuir. Portanto, o código traz uma impropriedade ao dizer que só depois da contestação é que o réu precisa dar anuência ao autor. Isso não é verdade. Desde o momento em que o réu é citado para frente, é preciso dar anuência. Desde o momento da citação, é preciso dar anuência para o oferecimento, para a desistência. Volta comigo. Para que ocorra a desistência, o réu precisa anuir desde que foi citado. Nesses termos, Daniel Assunção, Fred Didier Júnior e eu mesmo também defendo nesse sentido. Isso para citar alguns. Para citar alguns. Na corrente contrária, dizendo que é preciso que só depois da contestação haja anuência do réu, que enquanto não for oferecida a contestação, eu não preciso da anuência do réu. Nesse sentido, o professor Eupídio Donizete, de Minas Gerais, desembargador aposentado do TJ de Minas Gerais, que assim se manifestava, escrevendo sobre o tema na época do Código Velho. Porque na época do Código Velho, a previsão era a mesma, 267, parágrafo 4º do Código anterior. Portanto, é muito majoritário, amplamente majoritário, que a partir da citação já é preciso que o réu dê a sua anuência para que ocorra a desistência da ação. Tranquilo isso? Ok. Caso concreto. Vamos no quadro. Caso concreto. Ação indenizatória. Se eu soubesse escrever, seria bom. Ação indenizatória. Petição inicial. Oferecida a petição inicial. Aí tem citação, audiência de conciliação, não teve acordo, o réu oferece a sua contestação, produz provas e, produzida essa prova, imaginem que foi uma perícia, mas pode ser qualquer coisa, produzida qualquer prova, no meu exemplo, uma perícia, a prova é toda a favor do réu. Ou seja, tudo que o autor alegou na sua inicial, a perícia desdisse. A perícia refutou tudo que o autor disse na inicial.
Tudo. Volta comigo. Você é advogado desse autor. Qual é a primeira coisa que você pensa? Vou perder. O fato da perícia ser contra ao que você pediu importa necessariamente em derrota? Não, porque o juiz não está adstrito ao resultado da prova técnica. Ele pode julgar de modo contrário, desde que ele fundamente a sua decisão. Então, a perícia, você é advogado do autor, a perícia foi contrário a tudo que você disse. Você já perdeu? Não. A chance de perder é grande? Sim, é imensa a chance de que você vai perder. Automaticamente você pensa em alguns problemas. Bom, eu tenho que dar notícia para o cliente que eu vou perder. Eu tenho que me conformar que eu não vou receber honorários porque eu contratei esse negócio no êxito. Por que que eu fui contratar esse negócio no êxito? Podia ter cobrado um pouco na frente, mas não, eu contratei no êxito. Aliás, vai ter uma aula aqui só de honorários advocatícios. Eu vou dar toda a teoria de honorários e várias dicas de como você se comportar na hora de cobrar honorários. Tá certo? É uma aula específica sobre honorários, uma aula inteira de como você vai cobrar honorários. Muito bem. Mas isso fica para depois. Aí você tem mais problema, sucumbência. Eu vou perder nesse negócio, tem sucumbência. E eu dei o valor da causa de R$1 milhão. Então, provavelmente, o meu cliente autor vai pagar R$100 mil de honorários para a parte contrária. Ele vai querer me matar. Quando ele me contratou, eu não disse para ele que havia possibilidade de perder. Eu disse para ele, olha, a chance de você ganhar aqui é enorme. Você vai ganhar isso aqui com facilidade. Aliás, outra coisa, nunca prometa uma vitória para o seu cliente. Jamais faça isso. Eu tenho uma frase que eu uso com os meus clientes e vocês podem usar à vontade se desejarem. Eu sempre digo para o meu cliente, o cliente sempre pergunta, né? Mas e aí, eu vou ganhar? Doutor, qual é a chance de eu vencer? Eu sempre digo para ele o seguinte, olha, se algum advogado disser para você que você vai ganhar, ele está sendo leviano. Ele está mentindo para você. Não dá para dizer que você vai ganhar. Você pode estabelecer cenários. Um cenário otimista, você tem chance de ganhar porque tem jurisprudência nesse sentido. Um cenário pessimista, você tem chance de perder porque tem julgados do lado contrário e, do jeito que eu sou Lady Murphy, vai cair num juiz que pensa do jeito contrário de você. Um cenário realista, proporcionalmente, existem mais juízes que entendem conforme a sua tese do que conforme a tese contrária. Portanto, a chance de você vencer é maior do que a chance de você perder. Mas sempre tem a chance de perder. Pronto. Você não se compromete. E não é você ficar em cima do muro, não. É porque você não tem como se comprometer. Você só pode se comprometer a realizar o melhor trabalho que você puder. Mas você não pode se comprometer com alguma coisa que quem vai fazer não é você, é o juiz. Então não dá para você dizer com certeza por um lado ou pelo outro. Só que esse advogado disse, olha o problema, 100 mil de sucumbência, um inferno. Aí o que ele pensa? Volta no quadro comigo. O que esse advogado do autor pensa? Já que eu vou perder, vou fazer o seguinte, ó. Eu vou apresentar uma petição de desistência da ação. Desisto da ação. Desistência leva à extinção sem mérito. E se é sem mérito, o que eu faço? Proponho a ação de novo. Ah, qual é a vantagem de propor a ação de novo, Flecha? Eu posso conseguir novas provas, eu posso conseguir um momento diferente, em que a jurisprudência já mudou e, portanto, fica melhor para o que eu estou pedindo. Eu posso propor ação de novo. Posso fazer isso? Volta comigo. Posso fazer isso? Não, eu não posso, porque se eu sou advogado do autor e sei que a chance de perder é enorme, o advogado do réu também sabe que a chance dele vencer também é enorme. E, portanto, ele não vai, logicamente, ele não vai anuir com o seu pedido de desistência. Tá certo? Ok. Então tá, Flecha, tem um plano B para isso? Não, não tem.
Agora, você pode pensar o seguinte, e eu já vou adiantar para vocês, eu vou no quadro daqui a pouco, eu vou desenhar uma circunstância para vocês, mas não tenham essa ideia, porque não dá para fazer isso. Estamos combinados? O problema é esse. Veio uma prova, a prova é contra você, a sua causa está... Pensem nesse palavrão mesmo, está uma porcaria a sua causa, eu quero desistir. O autor não vai anuir. Ah, então eu tive uma ideia aqui, uma ideia processual. Eu vou desenhar para vocês essa ideia, mas já estou adiantando que não pode fazer isso. Eu só quero mostrar que se tiverem essa ideia, não é para fazer. Fechado? Volta no quadro. Você poderia ter essa ideia, mas não vai, hein? Já estou dizendo. Petição inicial. Aí, estou resumindo, tá? Tem vários atos aqui no meio. O réu contesta. Partes produzem provas. O autor vê que a prova está uma porcaria para ele. Aí ele faz uma petição de desistência. Aí o juiz vai dizer, necessariamente, ao réu, para que o réu se manifeste. E, logicamente, o réu vai dizer, não concordo com a desistência. Não vou concordar com a desistência, nem adianta. Aí você poderia pensar isso. Já sei, tive uma ideia genial. Já começou errado, né? Porque se você tem uma ideia, você tem que dizer para as pessoas qual é a sua ideia e deixa as pessoas dizerem se ela é genial ou não. Se você já vem dizendo, tive uma ideia genial, a chance de dar errado é enorme. Olha o que você pensa. Você espera uma conclusão qualquer, o juiz dizer ao autor para qualquer coisa. Qualquer coisa. Já que esse bandido desse réu não concordou com a minha desistência, eu vou esperar o juiz mandar eu fazer alguma coisa. E na primeira oportunidade que o juiz mandar eu fazer alguma coisa, eu não faço. Por 30 dias. Eu não faço. Por 30 dias. Qual é a consequência para o processo se o autor abandonar a causa por 30 dias? Volta comigo. Volta aqui. 485. O juiz não resolverá o mérito quando? Inciso 2. Por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 dias. Então, olha que ideia genial, genial. Eu sou autor, eu desisti, o réu não deu a anuência. E se tivesse a anuência, a desistência leva a extinção sem mérito. Aí o réu não deu a anuência. Tá bom, eu abandono a causa por 30 dias e depois desse abandono por 30 dias, o juiz extingue o processo sem resolução do mérito. E aí eu consigo a mesma coisa que eu queria por via transversa. Eu dou uma volta nessa não anuência do réu e consigo a extinção sem mérito, que era o que eu queria com a desistência. Dá para fazer isso? É malandragem, não é? Não é muita malandragem? Então abre aí o seu 485 e dá uma olhada. Onde está? É o parágrafo. Parágrafo 1º do 485. Nas hipóteses descritas nos incisos 2 e 3, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta nos prazos de 5 dias. Essa é a primeira. Então, o réu, o autor tem essa ideia de desistir da ação. Desistiu. Aí não deu certo, ele abandona por 30 dias. Abandonou por 30 dias, o juiz presume, por força de lei,
que foi o advogado dele que abandonou. Aí intima a parte pessoalmente para que ele venha. Aí o autor, pessoalmente intimado, liga para o advogado e fala, não, isso é uma estratégia. Isso é uma estratégia. Deixa assim que o juiz vai extinguir o processo. Beleza. Parágrafo 2º. No caso do parágrafo 1º, quanto ao inciso 2, as partes pagarão proporcionalmente as custas e quanto ao inciso 3, o autor pagará sozinho. Beleza? Ok. Agora, parágrafo 6º. O que mata a sua ideia genial. Oferecida a contestação, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu. Ou seja, você pede para desistir, o réu não te dá anuência, você abandona por 30 dias, achando que o juiz vai extinguir sem mérito. Não vai, porque o juiz não pode fazer isso de ofício. Pelo 485, parágrafo 6º, para o juiz fazer isso, para o juiz extinguir sem mérito, é preciso que o réu provoque. E o réu não vai provocar, o réu não vai requerer, simplesmente porque ele não quer a extinção do processo sem resolução do mérito. Viu? Então, ruim a sua ideia. Concorda que ela é ruim? Não dá para fazer isso. Volta no quadro. Vamos para mais ideias geniais. Essa ideia dá para fazer? Não. Essa ideia não dá. Essa está fora. Vamos para outra. Petição inicial. Sua petição inicial foi distribuída para a vara tal, a vara civil tal. E você odeia essa vara civil. Odeia. Ô vara insuportável. Ô juiz insuportável dessa vara. Aí você pensa assim, bom, não teve citação ainda. Se não teve citação ainda, garotão, o que eu faço? Desisto da ação. Uma vez desistido da ação, o processo é extinto sem resolução do mérito, posso propor a ação de novo. E aí, quando eu propuser a ação de novo, pode ser que caia, horrível isso, pode ser que caia num juiz melhor. Então vamos propor de novo. Desistir, não tinha citação, não tem réu para anuir, o juiz extingue. Vamos propor de novo. De novo. Adivinha onde esta ação vai cair necessariamente? Na mesma vara. Vai cair, volta comigo, vai cair necessariamente na mesma vara. Abre aí o artigo 286. CPC, artigo 286. Serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza. Inciso 2. Quando, tendo sido extinto o processo sem resolução do mérito, for reiterado o pedido. Quando o processo anterior foi extinto sem mérito, seja por desistência, seja por qualquer outra causa de extinção sem mérito, se o processo foi extinto sem resolução do mérito, quando for proposta a ação de novo, tem que ser distribuída por dependência para a mesma vara anterior. Isso existe para impedir que você escolha o seu juiz. Isso existe para impedir que você viole o princípio do juiz natural. Então, volta no quadro, nem adianta essa ideia de desistir da ação e propor de novo, porque pelo 286, inciso 2, vai cair onde? Na mesma vara. Beleza? Ok. Mas aí, você pensa assim, ó. Já sei. Eu sei que o Frecha falou que não pode propor de novo para cair em outra vara. Eu sei que vai cair na mesma vara. Mas eu vou propor assim mesmo. Vai que. Vai que.
Não é? Uma frase famosa, a gente usa isso no dia a dia. Vai que ninguém percebe, vai que o Flash consegue acertar a tinta aqui, foi. Vai que o juiz não nota, então eu proponho de novo, por sorteio, e aí cai numa outra vara. Que beleza. Vocês acham que o juiz da vara X vai saber da existência dessa ação nova? Não. Você acha que o juiz dessa vara Y vai saber que na vara X teve um processo igual? Não. Quem sabe disso? O autor. O autor sabe disso. Mas o autor não vai falar, ele quer que vá para a vara Y, ele não vai falar. Ah, o réu poderia saber? Não. O réu não poderia saber porque ele não foi citado na outra ação. Então o réu não poderia saber. Então pode ser que dê certo, não pode? Pode ser que dê certo e eu consiga uma vara nova. Não, isso não vai dar certo. Sabe por que não vai dar certo? Porque existe um sistema de prevenção no tribunal. TJ, TRF, no tribunal tem um sistema de prevenção. Na hora que você for distribuir, volta comigo, na hora que você for distribuir a sua petição, pode voltar comigo? O sistema de prevenção no tribunal vai indicar a existência daquela ação anterior. Então não faça porque vai dar problema. Flecha, agora fala comigo, eu sou advogado de réu. Fala para mim que sou advogado de réu. O autor fez isso, ele desistiu da ação, ele propôs de novo, e ao propor de novo, o sistema de tribunal não pegou aquele negócio. O autor fez uma malandragem, em vez de colocar D. Carvalho, ele botou só Carvalho. Rafael era com F, ele botou com PH. Ele mudou um detalhezinho qualquer e distribui, para depois pensar em retificar aquele erro material. Pode ter feito isso. Errado, tá? Não faça isso. Isso é falta disciplinar na OAB. Não faça. Mas agora você é advogado do réu e o advogado do autor fez isso. Quando você for citado, não custa nada você dar uma pesquisada no site do tribunal se existiu alguma ação anterior àquela. Você vai mandar o seu estagiário fazer isso. É uma pesquisa que leva 5 minutos. E se você descobrir que o réu desistiu da ação para escolher o juiz, você, na contestação, alega o artigo 286, inciso 2, e pede remessa para aquele juízo, porque aquele é o juízo prevento para julgar aquela causa. Certo? Ainda tem um plus. Quando você conseguir, porque vai conseguir, isso é certo, quando você conseguir a sua causa chegar lá na outra vara, você vai peticionar dizendo, excelência, o processo veio para cá porque o autor desistiu da ação, querendo levar para outro juízo, porque ele não gosta desse juízo. Porque ele queria evitar o julgamento preciso, correto, juridicamente perfeito desse juízo. Pronto. Você acabou de trazer simpatia para o seu lado, não que o juiz vai te dar alguma coisa, mas você acabou de trazer simpatia para o seu lado e antipatia para a parte contrária. Também é uma forma de advogar. Não é? Ser simpático, ser educado, ser gentil é sempre uma boa forma de atuar. Tudo bem? O nosso tempo desse bloco acabou, a gente faz uma pausa e daqui a pouco a gente volta ainda falando dos efeitos na advocacia dessa tal bifrontalidade do direito de ação. Até já!